Picos e Vales de Spencer Johnson. Capítulo 1. O desânimo no vale. Certa vez, havia um jovem muito inteligente que vivia infeliz num vale, até que saiu de lá e conheceu um velho que vivia num pico. Quanto mais novo, tinha vivido feliz no vale, brincando nos descampados e nadando no rio perto de casa. O vale era tudo que ele conhecia, e tudo levava a crer que passaria a vida inteira nele. Alguns dias nesse vale eram nublados, outros ensolarados, mas a sua rotina era tão repetitiva que ele considerava reconfortante. Quando ficou um pouco mais velho, começou a perceber que havia mais coisas erradas do que corretas. Ficou pensando por que não havia notado antes a quantidade de coisas que estavam erradas no vale. Com o passar do tempo, esse jovem foi se sentindo cada vez mais insatisfeito, embora não soubesse exatamente por quê. Tentou trabalhar em vários empregos no vale, mas nenhum correspondia à sua expectativa. Num desses empregos, seu chefe se limitava a criticá-lo pelo que fazia de errado e nunca notava nada do que fazia corretamente. Em outro, apenas mais um na multidão de empregados, e parecia que ninguém se importava se estava se esforçando ou mesmo se estava trabalhando. Era como se sua contribuição fosse invisível, inclusive para ele mesmo. Certa vez, achou que finalmente tinha encontrado o que procurava. Sentiu-se reconhecido e estimulado. Trabalhava com colegas competentes e orgulhava-se do produto da empresa. Promoção atrás de promoção, chegou a se tornar gerente de um pequeno departamento. Infelizmente, sentia que esse emprego não era seguro. Sua vida pessoal não estava em situação melhor. Sua decepção parecia ser seguida de outra, que seus amigos não o compreendiam. E sua família lhe dizia, é apenas uma fase. O jovem se perguntava se não estaria melhor vivendo em outro lugar. Às vezes, ia para o campo, erguia os olhos na direção majestosa da cordilheira de picos que dominava o vale. Imaginava como seria estar sobre o pico mais próximo. Por alguns instantes, sentia-se melhor. Porém, quanto mais comparava o pico com o vale, pior se sentia. Comentou com seus pais e amigos sobre ir até lá. Mas todos só sabiam falar como era difícil chegar ao pico e como era mais confortável ficar no vale. Todos o desencorajavam a ir até lá, aonde eles próprios nunca tinham ido. O jovem amava seus pais e sabia que havia alguma verdade no que estavam dizendo, mas também sabia que ele era diferente de seu pai e de sua mãe. Às vezes, sentia que deveria haver um modo de vida diferente fora do vale e queria descobrir por si só. Talvez no pico pudesse ter uma visão melhor do mundo. Mas então, a dúvida e o medo voltavam a se instalar, e ele imaginava que iria ficar mesmo onde está. Durante muito tempo, o jovem não conseguiu fazer nada para sair. Até que um dia, lembrou-se de quando era bem jovem e se deu conta de quanta coisa havia mudado desde então. Já não estava mais em paz consigo mesmo. Não estava certo do porquê havia mudado de ideia, mas, de repente, decidiu que tinha que ir visitar o cume da montanha. Pôs o medo de lado e se preparou para partir o mais rápido possível. Então iniciou a caminhada rumo ao pico mais próximo. Não foi um avanço fácil. Levou bem mais tempo do que havia imaginado para chegar a um ponto ainda bastante abaixo da metade do caminho. Mas, à medida que subia, a brisa suave e o ar puro revitalizavam. Quanto mais alto, menor o vale parecia. Quando estava lá embaixo, o ar parecia perfeitamente limpo, mas quando viu o vale lá de cima, percebeu claramente o ar carregado, de cor escura, que parecia estar estagnado. Voltou-se novamente para frente e continuou a subida. Quanto mais alto ia, mais conseguia ver. De repente, a trilha que estava seguindo terminou. Sem trilha, sentiu-se perdido em meio às enormes árvores que bloqueavam a luz. Teve medo de não encontrar a saída. Assim, decidiu atravessar uma passagem perigosamente estreita, mas escorregou e caiu. Machucado e sangrando, levantou-se e continuou. Depois de algum tempo, conseguiu encontrar um novo caminho. As advertências das pessoas do vale lhe voltavam à mente, mas tomou coragem e continuou subindo. Quanto mais alto ia, mais feliz ficava, sabendo que estava se afastando do vale e superando seus medos. Estava a caminho de um lugar diferente. Quando já se encontrava acima das nuvens, percebeu
que estava um dia lindo e pensou como seria contemplar o pôr do sol do topo. Mal podia esperar para vê-lo de lá. Apesar da ansiedade do jovem, ele não conseguiu chegar ao pico antes do cair da noite. Sentou-se e lamentou. Ah, não, perdi. Uma voz próxima perguntou da escuridão. Perdeu o quê? Assustado, o jovem se virou e viu um velho sentado num enorme rochedo a poucos metros dali. Desculpe, não o tinha visto. Perdi o pôr do sol, visto do pico. Parece que essa história da minha vida... Eu sei como é isso, o velho riu. Naquele momento, o jovem não tinha como saber se havia acabado de conhecer uma das pessoas mais tranquilas e vitoriosas do mundo. Mas, naquele momento, embora parecesse apenas um velhinho simpático, depois de algum tempo, o velho disse: Então, o que você está achando da vista agora? Que vista? O jovem retrucou. Tentou enxergar algo na escuridão, mas não viu nada. Estava começando a desconfiar do seu novo amigo. O velho se reclinou e passou a contemplar o céu. O jovem, ao ver isso, também olhou para o céu e viu uma faixa de estrelas cintilando acima da sua cabeça. Nunca no vale tinha visto tantas estrelas com tanta clareza. Belíssimo, não? O velho perguntou. Sim, o jovem respondeu impressionado. Olhando as estrelas, conseguiu relaxar por um momento. Elas estavam aí o tempo todo, não é? Bem, sim e não, o velho disse. Sim, estavam aí o tempo todo. Você só precisava mudar o foco da sua atenção. Então acrescentou, e não, de fato não. Os cientistas dizem que a maior parte da luz que estamos vendo agora foi enviada há milhões de anos por estrelas que já não são mais existentes. É difícil saber o que é real e o que não é, disse o jovem, balançando a cabeça. O velho não disse nada, limitou-se a sorrir. Quando o jovem perguntou por que ele estava sorrindo, o velho respondeu: Eu estava pensando em quantas vezes senti a mesma coisa quando tinha a sua idade. Quantas vezes tentei distinguir a realidade da fantasia. Durante algum tempo, ficaram ali sentados em silêncio, extasiados diante do espetáculo que acontecia acima das suas cabeças. Então o velho perguntou: Por que você veio para o pico? Não estou bem certo, o jovem admitiu. Acho que estou procurando alguma coisa. E começou a contar ao velho como estava insatisfeito vivendo no vale e que sentia que devia existir outra forma de viver. Contou sobre os empregos que tivera, os relacionamentos que não tinham dado certo e a sensação de que não estava fazendo jus ao seu potencial. Ficou surpreso quando se viu revelando tantos fatos a um completo desconhecido. O velho ouviu atentamente. Depois que o jovem terminou, disse: Eu também me lembro de ter perdido as esperanças muitas vezes. Ainda me lembro quando fui demitido do meu primeiro emprego. Foi horrível. Por mais que tentasse, não consegui encontrar trabalho. O que fez? O jovem retrucou. Bem, durante muito tempo, limitei-me a ficar com raiva e deprimido. A situação não estava indo nada bem. Mas então, um excelente amigo, alguém que nunca vou esquecer, me disse algo que mudou tudo. O que ele disse? O jovem perguntou. Algo que chamamos de mudança de perspectiva, dos picos e vales, como momentos bons e ruins. Ele disse: Quanto mais você adota essa perspectiva dos picos e vales em seu trabalho e na vida pessoal, mais tranquilidade e sucesso você obtém. O velho acrescentou: Fiquei bastante cético no início, mas acabou que era tudo verdade e fez uma brutal diferença em minha carreira e em minha vida. O jovem quis saber. Mudou o modo como eu encarava os altos e baixos da vida. E graças a isso, mudei o que eu fazia. Como assim? O jovem perguntou. Meu amigo me ajudou a descobrir 3 coisas. Como sair de um vale mais rápido, como permanecer num pico mais tempo e como ter mais picos e menos vales no futuro. O jovem pensou se aquilo não era bom demais para ser verdade, mas estava ali para procurar respostas e era curioso, por isso perguntou: Você vai me contar como isso pode ser?
Vou, sob a condição de que, se você achar útil, conte também a outras pessoas, o velho respondeu. Por que contar a outras pessoas? O jovem quis saber. Existem 2 motivos. Primeiro, para ajudá-las. Segundo, para ajudar a si mesmo, nos bons e ruins momentos, que se revertem em benefícios para outras pessoas viverem melhor. Isso faz com que trabalhar e conviver com elas seja mais prazeroso. O jovem disse que, se funcionasse, ele iria sim compartilhar com outras pessoas. Então o velho começou. Pode ser interessante começar com isto. É natural que todo mundo, em toda parte, tenha picos e vales no trabalho e na vida pessoal. O jovem ficou decepcionado. Não era essa a resposta que ele estava esperando. O que exatamente você quer dizer com picos e vales? Perguntou. Eu quero dizer picos e vales pessoais, altos e baixos, que você experimenta no trabalho e na vida pessoal. Esses momentos, bons e ruins, são tão naturais quanto os picos e vales geográficos que vemos na superfície do planeta. Os 2 tipos de altos e baixos estão espalhados por toda parte e encontram-se interligados de modo semelhante. Você pode se sentir bem numa área do seu trabalho ou da sua vida pessoal e mal em outra, e isso é natural. Acontece com todas as pessoas do mundo, em toda a cultura. É parte da condição humana. O jovem suspirou e disse: Então eu não sou o único? Nem perto disso. Apesar de algumas vezes parecer que é, o velho riu. E acrescentou: Evidentemente, os momentos bons e ruins pelos quais cada um de nós passa variam bastante, porque não existem 2 pessoas que tenham exatamente a mesma experiência, mesmo quando as situações são parecidas. Você pode entender isso da seguinte forma. Os picos e vales não são apenas momentos bons e ruins que acontecem com você. São também o modo como você se sente internamente e como reage aos acontecimentos externos. O modo como você se sente depende em grande parte de como você encara a situação. O segredo é separar o que acontece a você do valor e das qualidades que sente que possui como pessoa. O velho continuou. Descobri que podemos nos sentir bem mesmo quando as coisas ruins estão acontecendo. Mas o jovem interrompeu. Então você está dizendo que quando as coisas lá embaixo no vale não estavam dando certo para mim, de algum modo, eu deveria estar me sentindo feliz? Detesto discordar do senhor, mas não era assim. Nada estava dando certo para mim lá embaixo. Para você, é fácil dizer isso, sentado aqui em cima em seu pico. Sua vida aqui em cima não tem nada a ver com a minha lá embaixo no vale, em um mundo completamente diferente daquele onde eu vim. O velho não se sentiu ofendido com o desabafo do jovem. Limitou-se a permanecer em silêncio. Depois de algum tempo, o jovem se acalmou, ficou sem graça e disse: Desculpe. Eu sabia que estava desanimado, mas acho que também estou um pouco irritado, mais do que imaginava. Eu entendo, o velho concordou com a cabeça. Quer dizer que você acha que a minha vida aqui em cima não tem ligação alguma com a sua lá embaixo no vale? Permita-me perguntar uma coisa. Você notou uma falha durante a sua subida até aqui? Um enorme buraco no chão separando o seu vale deste pico? Não, não notei, respondeu o jovem. Onde fica? O velho não disse nada. O jovem ficou pensando e então deu uma risada. Porque não existe, não é? Muito bem, observou o velho. Porque picos e vales estão ligados, o jovem completou. Você é bastante observador, o velho disse com um sorriso. Quem é capaz de dizer onde termina a parte mais alta do vale e onde começa a parte mais baixa do pico? O segredo não é somente entender que tanto picos e vales físicos quanto os picos e vales pessoais estão ligados, mas também compreender de que modo estão ligados. Em seguida, ampliou o que tinha dito antes. Picos e vales estão ligados. Os erros que você comete durante os bons momentos hoje geram os maus momentos de amanhã. E as coisas sábias que você faz durante os momentos ruins hoje geram os bons momentos de amanhã. Por exemplo,
As pessoas que usam a perspectiva dos picos e vales durante os momentos ruins fazem as coisas melhorarem quando voltam a se concentrar no que é básico e se dedicam ao que importa mais, que é o que gera bons momentos para ela mais tarde, o jovem acrescentou. Sim, o velho retrucou. Mas acontece que muitas pessoas deixam de administrar seus bons momentos e não notam que estão gerando os próprios momentos ruins futuros. Consomem recursos demais, afastam-se do básico e ignoram o que mais importa. Adivinha o que acontece? Momentos ruins novamente. O jovem teve de admitir que fazia sentido. Então, na verdade, nós criamos nossos próprios momentos bons e ruins muito mais do que nos damos conta. Exatamente, o velho exclamou. Seus olhos brilharam ao notar que o jovem estava começando a fazer as próprias descobertas. Talvez isso já seja material de reflexão suficiente para uma noite, o velho acrescentou. Se quiser, podemos conversar amanhã. Eu gostaria muito. Então, o velho cumprimentou e deixou o jovem montando sua barraca para passar a noite. Mais tarde, o jovem adormeceu, pensando em como seus picos e vales pessoais poderiam estar ligados. Na manhã seguinte, bem cedo, o velho chegou com uma garrafa térmica para tomarem café juntos. Diante da claridade da manhã, o jovem pôde notar como os olhos do velho eram límpidos e disse: Você parece feliz. Isso é porque está sempre aqui neste pico? Não, não é por isso que estou feliz. E eu não fico aqui sempre. Tenho de visitar o vale para conseguir mantimentos e outras coisas que preciso para viver. O jovem ainda estava sonolento e não havia compreendido por completo o que o velho estava dizendo. Eu acho que poderia ser feliz aqui em cima para sempre, observou o jovem. Mas não pode, disse o velho. Ninguém pode ficar num lugar para sempre. Mesmo que permaneça fisicamente num lugar, sempre estará entrando e saindo dos lugares do seu coração. Disso eu não sei, o jovem retrucou. Só sei que estou adorando estar aqui nesse pico, com todo esse ar puro e saudável, e acrescentou: Mas como posso ter prazer quando estou no vale? Na verdade, advertiu o velho, seu modo de desfrutar o vale tem muito a ver com o tempo que fica nele. Uma forma interessante de pensar nos picos e vales é a seguinte: picos são os momentos em que você valoriza o que tem. Vales são os momentos em que você sente falta do que não tem. Interessante, o jovem comentou. Mas a mim parece que um pico é um pico, independente do que eu penso sobre ele. E o vale é um vale. O que meus pensamentos têm a ver com isso? Você se lembra da primeira coisa que disse quando chegou a este pico? O velho perguntou. O jovem se esforçou, mas na verdade não lembrava. Você disse: perdi. Concentrou-se no fato de ter perdido o pôr do sol e não enxergou as estrelas, sequer comemorou o fato de ter chegado ao topo. Como você acha que se sentiria se ao chegar aqui tivesse erguido os braços e gritado: consegui! O jovem soltou um suspiro. Ou seja, transformei meu pico pessoal num vale. Eu tinha conseguido chegar ao lugar com o qual sonhei durante anos, mas continuava sentindo fracassado. Sim, está vendo? Naquele momento você criou um vale em sua cabeça, observou o velho, e perguntou: como alguém pode ganhar uma medalha de prata por desempenho extraordinário e se sentir infeliz? O jovem pensou a respeito e disse: comparando-se com quem ganhou a medalha de ouro, ou então deu-se conta. Ou seja, se quisermos ter menos vales, temos de evitar comparações. Se aproveitarmos o que existe de bom naquele momento, a sensação será mais próxima de estar num pico. O velho disse, inclusive nos momentos ruins. E se em vez disso, você se desse conta do seguinte: não podemos controlar sempre os acontecimentos externos, mas podemos controlar nossos picos e vales pessoais com o que acreditamos e o que fazemos. O jovem fez uma careta. Não sei se entendi muito bem como eu faria isso. Você disse que seria útil no trabalho e na vida pessoal. Sim, eu disse. Para transformar um vale num pico, você precisa mudar
qualquer uma dessas duas coisas. Ou mudar o que está acontecendo, ou mudar o modo como se sente sobre o que está acontecendo. Se você pode mudar a situação, ótimo. Caso contrário, pode tomar a decisão de mudar o que sente a respeito para que a situação seja revertida em seu benefício. Como? O jovem perguntou. Por exemplo, imagine que você é o único apoio financeiro de sua família e tem o que pode ser considerado um emprego seguro e que paga bem. Sem aviso, fica sabendo que está demitido e não vê chance imediata de um novo emprego. Como se sente? Assustado, atúrdido, com raiva, compreensível. E é assim que a maioria das pessoas se sentiria. Mas se você visse que deixar esse emprego, mesmo sem gostar da demissão, foi uma das melhores coisas que já lhe aconteceram. E se você se desse conta mais tarde que esse emprego pode não ter sido mais adequado para você, embora jamais tivesse escolhido sair naquele momento, talvez fosse algo que deveria ser feito há muito tempo. E se decidir acreditar que ter sido demitido poderia levar a algo melhor? Mas pode levar a algo pior, o jovem observou. É verdade. Ninguém sabe o que vai acontecer, o velho riu. Porém, a verdade é que escolher acreditar em algo melhor normalmente leva a pessoa a um resultado melhor.